A teia do sacrifício. Após ser diagnosticada com câncer, eu não sabia como dar a notícia à minha família. O relatório médico já estava intocado sobre a escrivaninha há 3 dias. Ninguém me perguntou nada. Foi só no 4º dia, quando eu não preparei o jantar porque tinha uma consulta de acompanhamento no hospital, que o telefone finalmente começou a tocar sem parar. Eram 17h30. Eu saía do consultório médico, em meio ao trânsito da tarde, com meu prontuário médico e um pequeno saco de receitas em uma mão e as compras na outra. Eu me espremia para entrar em um ônibus lotado. Foi então que meu telefone começou a vibrar como um louco. Uma jovem gentil se ofereceu para segurar minha sacola de compras por um momento, o que me deu espaço suficiente para alcançar o bolso do meu casaco e atender a ligação. A voz cortante de Lúcia ecoou pelo fone. Clara, por que você não buscou o Ivan na escola? A professora dele acabou de ligar. Ele é a única criança que sobrou na sala e está chorando feito louco. O pânico me invadiu. Eu perguntei rapidamente. Alguém já o buscou? Eu disse ao Daniel, hoje de manhã, que ele teria que buscar o filho hoje porque eu tinha uma consulta médica à tarde. Antes que eu pudesse terminar de falar, ela me interrompeu com um bufo irritado. Meu Deus, Clara, o que poderia ser mais importante do que o Ivan? Ele ainda está na escola. Você precisa ir agora. Ela acrescentou com raiva. Eu não posso ir. Já tenho planos com minhas amigas para jantar e fazer compras. E Daniel está em reunião a tarde toda. Provavelmente ele se esqueceu, como sempre. Não vale a pena incomodá-lo com essas bobagens. Eu abri a boca para dizer que também não chegaria a tempo e que talvez Júlio pudesse ir. Mas ela já havia desligado. Pouco antes de a conexão cair, ouvi claramente ela reclamando com a amiga. A mãe do Daniel é tão inútil, não consegue nem fazer um favor simples. Totalmente irresponsável. Uma forte sensação de pressão começou a se espalhar pelo meu peito. Minha mão pairou sobre a tela, pronta para ligar para Júlio. Mas então, eu congelei. As palavras do médico ecoaram na minha cabeça. Seu corpo já está muito fraco. Você precisará de alguém para acompanhá-la nos próximos tratamentos, e você deve evitar o estresse e o trabalho doméstico o máximo possível. Se eu não sou mais boa o suficiente para ajudar, talvez seja a hora de cada um assumir suas próprias responsabilidades. Afinal, é o filho deles, não o meu. Fiquei parada, como que entorpecida no ônibus, enquanto mais 2 pontos passavam sem que eu percebesse. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era Júlio. Clara, você passou o dia todo correndo. Você percebe que Ivan ainda está esperando na escola até que alguém o pegue? Acabei de chegar em casa e Lúcia ligou em pânico. Ela disse que tentou te ligar e não conseguiu te encontrar. Por que você ainda não está aqui? A professora está esperando todo esse tempo. Imagine o quão irritada ela deve estar. A voz dele estava cheia de acusações. A pressão no meu peito ficou ainda mais forte, mas eu permaneci em silêncio. Quando ele finalmente parou de falar, eu respondi calmamente, mas com firmeza. Esta criança tem uma mãe e um pai. Talvez eles devessem parar de depender de uma velha para tudo. Talvez tenha sido meu tom frio e distante. Algo que ele nunca tinha ouvido de mim, que o surpreendeu. Ele parou e então bufou. Que tipo de conversa é essa, Clara? Não me entenda mal, mas Ivan é nosso neto. É realmente essa a atitude que uma avó deveria ter? Esqueça isso. Eu vou buscar o Ivan hoje. Vá para casa e faça o jantar. As crianças trabalharam duro o dia todo. Não é certo que elas cheguem em casa e a mesa esteja vazia. Eu queria dizer a ele que eu também não estava bem, que meu corpo estava exausto após todas as visitas ao hospital, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu estava acostumada a não reclamar. Anos de dor, cansaço e sentimentos que eu engoli. Porque o que adiantaria? Na melhor das hipóteses, um depreciativo. Ela está exagerando. Então, pela primeira vez, eu não fiz nada. Eu encerrei a ligação antes que ele pudesse dizer mais uma palavra. Júlio tinha tido uma vida fácil. Nascido em uma família instruída, ele era o tipo de homem que as pessoas descreviam como culto e distinto. Mesmo em sua juventude, sua carreira transcorreu sem problemas. Neste ano, ele havia acabado de se aposentar de seu cargo como diretor do Museu de Arte local. Décadas no mundo da arte lhe haviam conferido uma elegância calma e cultivada que ainda chamava a atenção, mesmo aos 67 anos.
Isso e o fato de que ele nunca teve que se preocupar com os lados mais difíceis da vida. E, honestamente, ele nunca precisou. Desde a infância, a mãe dele havia cuidado de cada pequeno detalhe. Após nosso casamento, eu assumi o trabalho dela sem problemas. Ele nunca teve que se preocupar com a casa, nunca lavou uma máquina de roupa, nem mesmo as meias dele. Júlio acredita firmemente que um gentleman deve ficar longe da cozinha. O trabalho doméstico, em sua opinião, apenas mancha a pureza de sua aura artística. Mesmo após a aposentadoria, ele continuou tão ocupado como sempre, florescendo na comunidade local e em centros para idosos. Ensaios de coral, dança latina, aulas de violino. A agenda dele está mais cheia do que quando ele trabalhava. Todos o chamam de Professor Júlio, o talentoso homem da Renascença, admirado e reverenciado. O calendário dele está sempre cheio. Nossos filhos sabem que não podem esperar nada dele. Ninguém nunca lhe pede para buscar as crianças ou cuidar delas. Aí estou eu. Eu também estudei pintura na universidade. Nós dois estudamos pintura a óleo. Eu era promissora. Meus professores também acreditavam nisso. Mas então, eu conheci Júlio. Me apaixonei perdidamente. E depois, bem, a vida me escapou. Os anos de casamento passaram voando entre o trabalho doméstico, o cuidado de Júlio, a criação do nosso filho e, mais tarde, do nosso neto. Sempre com pressa, sempre ocupada. Mas nada disso parecia ser realmente meu. Não adianta pensar nisso agora. Enquanto o ônibus passava por ruas familiares, percebi que estávamos nos aproximando de nossa casa. Mas por alguma razão, meu coração ficava mais pesado a cada quarteirão. Talvez fossem apenas os primeiros sinais do câncer, o cansaço, a dor surda nos meus ossos, mas de repente, eu não tinha mais vontade de ir para casa. No entanto, a verdade era que eu não tinha para onde ir. Meus pais haviam morrido há muito tempo e a maioria dos meus velhos amigos tinham suas próprias famílias e suas próprias vidas ocupadas. Eu olhei pela janela do ônibus e pela primeira vez uma profunda tristeza me invadiu. 65 anos e eu não tinha ninguém com quem conversar, nenhuma alma. Cerca de 15 minutos depois, meu telefone tocou pela terceira vez. Clara, por que você ainda não está em casa fazendo o jantar? Ivan está tendo um acesso de raiva, dizendo que está morrendo de fome. Daniel também está chegando em casa e eu não cozinho, você sabe disso. Devemos ficar parados por mais meia hora esperando por você? O que está acontecendo com você ultimamente? Quanto mais velha você fica, mais irresponsável se torna. Onde você está e por que não está cuidando da casa? A voz de Júlio não era particularmente alta, mas no ônibus barulhento eu podia ouvir cada palavra claramente. Houve um tempo, há muito tempo, em que a voz dele me fascinava. Profunda, firme, uma voz que sempre me acalmava, mesmo durante as brigas. Mas agora, cada palavra parecia um tapa na cara. Acontece que até a voz mais agradável pode se tornar feia quando usada para repreender e menosprezar. Os óculos cor-de-rosa pelos quais eu o via há décadas se estilhaçaram em um instante. Eu nem me dei ao trabalho de responder com emoção. Vocês dois juntos têm mais de 100 anos. Nenhum de vocês consegue funcionar sozinho. O que vocês farão se eu morrer amanhã? Morrerão de fome? Ele se calou, visivelmente perplexo. Antes que ele pudesse responder, eu encerrei a ligação novamente. Ele não ligou de volta. Júlio sempre teve seu orgulho e seu caráter. Ele nunca pede ajuda e nunca cede. Eu havia desligado na cara dele 2 vezes em um dia. Isso era mais do que o ego dele podia suportar. Mas alguns minutos depois, meu filho Daniel ligou. Aparentemente, meu telefone havia se tornado a hotline do dia. Mãe, o que está acontecendo com você ultimamente? Você não buscou o Ivan? Você não cozinhou? E agora você está brigando com o papai. Ele está tão chateado que perdeu o apetite. Vamos, estamos apenas tentando ter uma noite normal. Você também não está ficando mais jovem. O que você está tentando provar com isso? Ele mal tinha dito as palavras quando a irmã dele, Ana, pegou o telefone das mãos dele. A voz dela estava igualmente cheia de reclamações. Sério, mamãe, ultimamente você tem sido um pouco negligente. Já está tão tarde e o jantar ainda não está pronto. Eu estou morrendo de fome.
Viemos todos para jantar e Olivia disse que quer o espaguete à bolonhesa da vovó, o prato favorito dela. É melhor você voltar logo, senão ela vai ficar histérica de novo. Eu não disse nada. Eu me lembrei de como ambos, quando se casaram e compraram casas, fizeram questão de escolher casas a apenas alguns quarteirões da nossa. Eles disseram que não suportariam ficar longe de nós. Desde então, exceto nos fins de semana ou em ocasiões especiais para sair, eles vinham jantar aqui quase todos os dias da semana. Eu cuidava de Ivan e Olivia igualmente. Buscava-os na escola, os alimentava, os ajudava com o dever de casa. Quase todos os dias, eu pegava Olivia na pré-escola, ia direto para a escola primária de Ivan, comprava mantimentos no caminho e corria para casa para cozinhar para todos. Tinha se tornado nossa rotina, um jantar grande e animado todas as noites. Mas como a outra avó de Olivia estava visitando, eu não precisei buscá-la. Mesmo assim, eu não sabia o que dizer agora. Eu deveria ter vergonha por ter me importado demais todos esses anos? Ou eu deveria ter vergonha por não ter criado meus filhos bem o suficiente, criando uma casa cheia de dependentes que nunca aprenderam a cuidar de si mesmos? Depois de uma longa pausa, eu respondi secamente: Vocês podem jantar sem mim hoje à noite. Eu não vou para casa para o jantar. Depois de dizer isso, eu desliguei meu telefone. Finalmente, o mundo estava em silêncio. Em algum momento, o ônibus já havia passado do meu ponto. A escuridão estava caindo sobre a cidade e ruas desconhecidas passavam pela minha janela. Mas pela primeira vez naquela noite, eu tinha um assento só para mim. Que ironia! Eu faltei a um único jantar e, de repente, todos estavam me procurando, como se eu tivesse cometido um crime horrível. E, no entanto, o relatório do meu diagnóstico de câncer de mama ficou na mesa por 3 dias inteiros. Nenhuma única pessoa havia perguntado sobre ele. Eles se sentam neste sofá todos os dias, colados em seus telefones, assistindo TV, jogando. Até as frutas, eu troco cuidadosamente por frescas todos os dias. Eles nunca perguntam, nunca percebem. Eles simplesmente vêm e se servem. Mas, por alguma razão, nenhum deles olhou para o relatório médico que está logo ao lado. Foi apenas porque meu nome estava na capa? Isso o tornou invisível para todos, assim como eu, que vivi nesta casa por todas essas décadas, dando e dando, mas nunca sendo realmente vista. Meus filhos sempre dizem: Mamãe, que sorte você teve de se casar com o papai. Você nunca precisou trabalhar e pôde ser a elegante esposa de um diretor de museu de arte. Parentes falam com entusiasmo sobre como Júlio criou toda a família. Forneceu tudo e criou 2 filhos exemplares. Que homem extraordinário! A dor no meu peito aumentou novamente, e sem perceber, lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Eu virei a cabeça para a janela, na esperança de que ninguém me visse chorar. Na minha idade, eu sempre tenho medo de parecer patética para estranhos. As luzes da cidade lá fora ficaram borradas no véu das minhas lágrimas, brilhando, distantes, inatingíveis. Tantas casas iluminadas em toda a cidade, mas nenhuma dessas luzes parecia ser realmente minha. Neste momento, uma mão pálida apareceu no meu campo de visão e me estendeu um lenço. Era a mesma jovem gentil de antes. A senhora está bem, moça? Aqui, pegue isto. Ela sorriu gentilmente. A brisa na janela é muito forte. Tenha cuidado para não pegar um resfriado. Ah, e eu vi o saco de remédios na sua mão. Pensei que a senhora pudesse não estar se sentindo bem. Eu peguei o lenço e assenti com a voz embargada enquanto sussurrava. Obrigada. Mas de alguma forma, quanto mais eu limpava, mais as lágrimas escorriam, até que eu senti que tudo em mim estava finalmente escapando. Um simples ato de bondade de uma estranha. Algo que minha própria família não me mostrava há anos. Neste instante, algo mudou em mim. Eu tomei uma decisão calma e inabalável. Se o amor tem que ser implorado e um lar só é conquistado através de sacrifícios, então talvez ele nunca tenha sido realmente meu. E se for esse o caso, então eu não o quero mais. Quando o ônibus chegou ao seu terminal, todos os outros desceram. Eu me levantei cambaleando. Obrigada, eu disse sinceramente, profundamente tocada. Você me ajudou muito hoje. Você também deve estar exausta. Viajar tão longe depois do trabalho deve ser difícil. Ela acenou com a mão com um sorriso. De jeito nenhum. Na verdade,
Eu sou apenas estagiária no hospital onde a senhora teve sua consulta. Então, ela acrescentou, quase envergonhada. Eu já desci alguns pontos atrás, mas a senhora não parecia bem. Eu só queria ter certeza de que a senhora estava bem. Então eu fiquei com a senhora. A senhora mora por perto? Eu congelei por um segundo e a culpa me invadiu. Oh, não, eu não moro aqui. Sinto muito. Deixe-me chamar um táxi para você ir para casa. Obrigada por se preocupar. Eu estou realmente bem. Eu só me sinto horrível por ter incomodado você. A senhora não precisa se desculpar, ela disse suavemente. Mas a senhora deve pegar um táxi para casa. A senhora não está se sentindo bem. Não se esforce demais. Eu posso pegar um ônibus de volta do outro lado da rua. É fácil. Não, eu disse com firmeza. Você já fez demais. Foi meu erro, e eu não vou deixar você sozinha por minha causa. Eu insisti em acompanhá-la até o meio-fio, chamei um táxi, a coloquei primeiro e pedi ao motorista para levá-la para casa. Então, eu dei instruções para ir para minha casa. Eu não tinha trazido nada comigo hoje. Era para ser apenas uma visita de rotina. Agora, eu tinha que voltar e começar a fazer as malas. Ao sair do carro, ela se virou com um último sorriso caloroso. Moça, sabe, a medicina está muito avançada hoje em dia. Não perca na esperança. Tudo pode dar certo. Eu acenei em despedida e as lágrimas quase voltaram. De alguma forma, todo o peso, a amargura do dia pareciam um pouco mais leves. Apenas um pouco curados pela bondade de uma estranha que eu conheci há menos de uma hora. Ao chegar em casa, passei por um restaurante, bem na beira do nosso bairro. Um que tinha a reputação de ser exclusivo e caro. Eu tinha ouvido Júlio e as crianças falarem sobre ele mais de uma vez. Eles só tinham ido lá para jantares formais ou ocasiões especiais, sempre elogiando sua sofisticação. No entanto, nem uma única vez um deles pensou em me levar lá. Talvez eles nunca me viram como alguém que pertencia a tais lugares. Para eles, eu era apenas uma dona de casa. Alguém que economiza dinheiro, cozinha, lava, não alguém que precisava experimentar a alta gastronomia. Sem pensar muito, eu me virei e entrei. Pela primeira vez na minha vida, sentei-me sozinha e me ofereci um jantar elegante e decente. Os mantimentos que eu havia comprado antes tinham desaparecido há muito tempo. Eu os havia jogado fora ao sair do ônibus. Eu costumava me preocupar com cada real, tentando economizar para meus filhos e netos. Quanto menos luxo eu me permitia, mais eu podia deixar para eles. Até pegar um táxi parecia um desperdício que eu tinha que justificar. Mas agora que eu estou doente, eu percebi que se eu quisesse fazer algo, eu tinha que fazer. Ninguém sabe quantos dias me restam. Então, eu saboreei cada mordida da comida da qual eles tanto se gabavam e percebi em silêncio que não era nada de especial. Eu não sou boba, incapaz de distinguir o bom do ruim. Eu simplesmente nunca tive a chance de escolher por mim mesma. Depois do jantar, voltei para casa lentamente, deixando a comida assentar no meu estômago. Quando cheguei à porta, já passava das 22 horas. No momento em que a abri, uma forte mistura de cheiros de comida e álcool me atingiu. A casa era um caos. O jantar tinha acabado de terminar, e a mesa de jantar parecia um campo de batalha. Pratos por toda parte, guardanapos amassados, restos de ossos de asa de frango espalhados pela superfície. A sala de estar não estava melhor, como se um pequeno furacão a tivesse devastado. Lúcia e Ana estavam deitadas no sofá, mastigando asas de frango fritas e encarando a TV. Ivan e Olivia estavam sentados por perto, imitando os adultos, cada um com um saco de salgadinhos na mão, colados em seus tablets, os dedos deslizando rapidamente pelas telas enquanto jogavam. No quintal, Júlio e Daniel estavam sentados juntos com o marido de Ana, bebendo cerveja e conversando sobre planos de aposentadoria e tendências do mercado de ações, como se não houvesse um único problema no mundo para se preocupar. Júlio sempre teve problemas de estômago, e normalmente eu era quem o vigiava de perto, garantindo que ele ficasse longe do álcool. Mas naquela noite ele estava bebendo livremente. Sem dúvida, o estômago dele o manteria acordado mais tarde com dor, como um protesto. Eu entrei pela porta, calcei minhas pantufas e fiquei parada por um momento. Ninguém sequer olhou para cima. A primeira a me notar foi Lúcia. Ela me lançou um olhar rápido e impaciente, e depois se virou para a TV novamente, sem dizer uma palavra.
Eu caminhei diretamente pela sala, dirigindo-me silenciosamente para a suíte master. Mas justamente quando dobrei a esquina para o corredor, de repente me deparei com alguém que eu não esperava. Ela parecia igualmente surpresa. Clara, você finalmente voltou, ela disse, tentando soar calorosa. Eu disse ao Júlio para te ligar. É tarde, e eu estava preocupada que não fosse seguro para você sair sozinha. Eu congelei. A verdade era que a presença de Viviane na minha casa não era novidade. Desde que ela se mudou para um dos apartamentos de luxo por perto no ano passado, ela tinha aparecido algumas vezes, sempre como uma visitante educada. Mas agora, ao vê-la sair do meu quarto, vestindo uma roupa de lounge macia e sedosa, com cabelo bagunçado e olhos sonolentos, algo se contorceu dentro de mim. Viviane, o antigo amor de Júlio, a garota dos sonhos dele, antes estrela do Conservatório de Balé da Costa Leste, a elegante deusa que segurava o coração de todos os jovens em sua mão. O tempo parecia tê-la tratado especialmente bem. Ela ainda tinha aquela graça natural, sua beleza refinada ao longo dos anos, sem o menor sinal de desbotamento. Naquela época, Júlio tinha muitos admiradores, mas apenas Viviane conseguiu capturar verdadeiramente o coração dele. Eles ficaram envolvidos por anos, nunca oficialmente juntos, mas nunca realmente separados também. Então, logo após a formatura, ela se casou com um magnata imobiliário, 2 décadas mais velho que ela, e se mudou para o exterior. Foi aí que eu entrei em cena. Com Viviane fora do caminho, eu aproveitei minha chance, me aproximando lentamente até que eu finalmente me tornei a esposa de Júlio. Ele nunca me ofereceu um grande romance, mas ele me deu uma condição. Clara, se nos casarmos, você tem que abandonar completamente sua carreira e se concentrar em apoiar minhas atividades artísticas em casa. E eu fiz isso fielmente, ano após ano. Eu cumpri minha parte do acordo. Eu pensei que tinha conquistado meu lugar. Eu pensei que aquele capítulo com Viviane estava enterrado há muito tempo. Nós dois fingíamos que aqueles anos nunca existiram. Mas quando Viviane voltou e nos visitou pela primeira vez, lembro-me de quão tensa e desconfortável foi o reencontro deles. O ar entre eles praticamente crepitava com uma história não resolvida. Não demorou muito para que Júlio reacendesse a conexão, e ficou claro que as coisas tinham ido além do que me foi dito. A voz de Viviane não era nada sutil. Ela ecoou pela sala e atraiu todos os olhares para nós. Daniel se endireitou ao me ver. Mamãe, você finalmente voltou. Onde você estava até tarde? Tentamos te ligar tantas vezes e você não atendeu. Então ele se virou para o sofá e gritou. Que bom que alguém pensou rápido e pediu comida mexicana para a viagem. Nós acabamos de jantar. Agora você pode começar a limpar a mesa, lavar a louça e limpar o chão. Júlio se intrometeu com um sorriso zombeteiro, balançando sua garrafa de cerveja. Clara, que tal preparar algo mais? Talvez pipoca ou uma tábua de queijos. Eu estou de tão bom humor hoje à noite, acho que estou pronto para mais uma rodada. Antes que eu pudesse abrir a boca, Viviane interveio nervosamente, ansiosa para se explicar. Clara, por favor, não se preocupe, eu não queria exagerar. Eu me senti um pouco tonta mais cedo e estava muito barulhento lá fora. Júlio sugeriu que eu deitasse um pouco no seu quarto. As crianças estavam todas na sala de estar. Eu juro que não é o que você está pensando. Júlio a ouviu. Imediatamente largou sua bebida e correu até ela. Viviane, você está se sentindo melhor? Ele perguntou preocupado, com os olhos fixos no rosto dela. Só então ele se virou para mim com um tom tão frio que poderia ter congelado o vidro. Ela é nossa convidada, Clara. Você precisa se comportar assim? Você ainda se lembra onde fica a sua porta? Eu estava começando a pensar que você tinha se perdido. Olhe a hora! Esse comportamento é totalmente inaceitável. Eu levantei a cabeça e olhei diretamente para ele. Um sorriso amargo brincou nos cantos da minha boca. Ah, sim. E como você chama um convidado deitado na suíte master no meio da noite? Que tipo de comportamento é esse? E você, Júlio Santos, diretor de museu de arte, defensor do cultivo e da elegância, como exatamente você chama trazer uma mulher solteira para a cama de sua esposa quando ela não está em casa? Essa é a sua ideia de graça. O rosto dele escureceu imediatamente. Você está deliberadamente causando drama. Isso é pura difamação. Viviane corou, visivelmente desconfortável. Puxou levemente a manga dele e sussurrou. Júlio, pare. A culpa é minha.
Se eu soubesse que Clara ficaria chateada, eu nunca teria usado aquele quarto. Mas meu peito já estava em chamas. Eu respirava pesadamente de raiva. Eu não queria ouvir mais uma palavra. Eu me virei e fui para o quarto sem me dar ao trabalho de responder. A tensão na sala era repentinamente sufocante. Ninguém disse uma palavra. Ana correu atrás de mim e me agarrou pelo braço para me deter. Mamãe, o que há de errado com você? Ela perguntou com um toque de irritação. Você está sendo muito dura. Viviane não estava bem. Ela estava com um pouco de febre. Papai apenas a convidou para jantar para que ela não estivesse sozinha enquanto estivesse doente. Ela parou e acrescentou em tom de censura. E honestamente, você cometeu alguns erros hoje. E se o papai te disse algo... Ivan estava preso na escola. Claro que todos estávamos preocupados. As famílias deveriam estar lá umas pelas outras. Daniel se aproximou dela, suavizando um pouco o tom enquanto se aproximava. Ana está certa, mamãe. Você ficou em casa o dia todo. Talvez você não perceba o quão exaustivo é tudo lá fora. Estamos sempre em movimento. Chegar em casa e descobrir que não há jantar é frustrante. Talvez tenhamos sido um pouco duros, mas não leve para o lado pessoal. Eu olhei para aqueles filhos, meus filhos, e senti um vazio frio se instalando em mim. Nenhuma palavra de preocupação, nenhuma única pergunta sobre onde eu tinha estado, se eu tinha comido, se algo tinha dado errado, apenas julgamentos, desculpas e expectativas. Então, o olhar de Lúcia caiu sobre o saco da farmácia na minha mão. A boca dela se contorceu em um sorriso zombeteiro, enquanto ela lançava com uma voz cheia de sarcasmo. Exato, Clara. Ivan quase chorou de fome mais cedo. Ele ainda é tão pequeno. E se algo tivesse acontecido com ele por ele ter pulado uma refeição? Ela olhou para a sacola de compras e zombou. Parece que você teve um dia tranquilo novamente, comprando todos esses suplementos. Eu te disse 1000 vezes, eles são fraude. Dinheiro desperdiçado. Você deveria gastá-lo em presentes para Ivan e Olivia. Pelo menos eles iriam desfrutar. Ela riu e acrescentou. Se você está realmente tão entediada, talvez você pudesse seguir o exemplo da Viviane. Pelo menos, ela sabe se vestir bem e se comportar com bom gosto. Na verdade, ela parece se encaixar perfeitamente com Júlio. Meu rosto ficou de pedra. Daniel puxou rapidamente a manga de Lúcia, sentindo claramente a tensão aumentando na sala. Que diabos, Lúcia? Você bebeu demais. E a propósito, minha mãe sempre foi econômica. Ela quase nunca gasta dinheiro consigo mesma. Ele se virou para mim, tentando amortecer o golpe. Mamãe, está tarde. A louça pode esperar até amanhã. Por que você não ajuda as crianças a se prepararem para dormir? Olivia disse que quer dormir aqui esta noite. Lentamente, meu olhar percorreu cada um deles. Aqueles rostos que eu conhecia tão bem. E eu senti apenas um cansaço frio escorrendo para os meus ossos. Nem um pingo de calor, nem um toque de preocupação genuína por mim como pessoa. Todos eram rápidos em me atribuir tarefas, me repreender, me usar. Mas ninguém perguntou se eu estava bem, se eu tinha comido ou por que eu cheguei tão tarde. Aquele suposto afeto familiar não conseguia sequer rivalizar com a bondade de uma estranha em um ônibus urbano. Às vezes, não é a raiva que nos domina, mas o entorpecimento. Finalmente, eu falei. Minha voz era calma e firme, mas cada palavra caía como uma pedra. Há algo que eu preciso comunicar formalmente a todos vocês. Todos vocês são adultos. Vocês têm suas próprias vidas, suas próprias famílias. É hora de pararem de depender de mim. A partir de hoje, eu não sou mais sua empregada não remunerada. Não há mais busca na escola, não há mais jantares, não há mais tarefas domésticas dadas como certas. Se vocês querem que elas sejam feitas, descubram como fazer. Eu não vou impedi-los, eu não vou interferir. Mas não se preocupem comigo, eu também não precisarei de nada de vocês. Assim que minhas palavras foram ditas, a sala inteira ficou em silêncio. Todos trocaram olhares nervosos. Mamãe, o que você está dizendo? Daniel falou primeiro, sua voz permeada de descrença. Todos nós trabalhamos em tempo integral. Sem você, não podemos nem buscar as crianças na escola. Ana interveio imediatamente. Exatamente. Nós não chegamos do trabalho antes das 18 horas ou mais tarde. Como vamos chegar em casa? Ah, e cozinhar também? Você quer nos deixar morrer de fome? Lúcia bufou, com um toque de irritação. Clara,
Não é como se a gente te visse como uma empregada ou algo assim, mas Júlio está sempre ocupado com suas atividades comunitárias. Alguém tem que cuidar das coisas em casa e, honestamente, você não tem emprego. Ajudar um pouco não é pedir demais. É só para você não ficar entediada. Um após o outro, eles se adiantaram, tentando me convencer, discutir comigo, como se eu fosse a irracional. Mas tudo o que eu senti foi um fogo lento e incandescente subindo no meu peito. Eu não estou entediada. Eu interrompi friamente. E se vocês realmente acham que tudo isso não é grande coisa, tentem vocês mesmos por um dia e vejam como se sentem. Eu sou um ser humano, não sua empregada não remunerada. Eu administrei esta casa por décadas sem pausa. Agora é hora de eu descansar. Ana notou a mudança no meu tom e suavizou sua voz imediatamente, passando o braço em volta de mim como uma criança tentando acalmar seus pais. Mamãe, não estamos dizendo que você não deve descansar, mas estar em casa é descansar, não é? Você só está brava porque a Viviane estava aqui esta noite, certo? Ela não fez nada de errado. Todos nós estávamos aqui. Ela também é sua velha colega de classe e não estava bem. Papai apenas a ajudou. O que há de errado nisso? Quanto mais ela falava, mais meu peito se apertava e a dor surda sob minhas costelas se acendia novamente. Eu retirei meu braço suavemente e olhei diretamente para ela. Minha voz era calma, mas firme, cada palavra carregada de intenção. Primeiro, estar em casa não significa que eu estou descansando. Se vocês não acreditam em mim, tentem se revezar nas tarefas domésticas amanhã e então me digam o quão descansados vocês se sentem. Segundo, Viviane é convidada do seu pai, não minha. Eu não vou dizer nada sobre o que acontece entre eles, mas não me usem para suavizar as coisas, só porque vocês não querem encarar a verdade. Talvez tenha sido a firmeza no meu tom, algo que nenhum deles jamais tinha ouvido de mim. Mas, de repente, a sala ficou completamente silenciosa. Até o ar parecia mais pesado. Foi então que Viviane se adiantou, limpando os cantos dos olhos com dedos delicados. Sua voz tremeu levemente, o suficiente para ser notado. Eu sinto muito, Clara. A culpa é toda minha. Eu nunca quis me intrometer entre você e Júlio. Eu fiquei tempo demais esta noite. Eu deveria ir. Sem esperar por uma resposta, ela correu para abrir a porta da frente, pegando suas coisas enquanto calçava os sapatos. Era óbvio que ela queria desaparecer o mais rápido possível. As crianças correram nervosamente atrás dela, murmurando palavras de consolo e desculpas. Antes que a porta se fechasse, houve um estrondo alto na sala de jantar. Júlio havia batido na mesa com tanta força que os pratos tremeram. "Basta, Clara!" A voz dele trovejou pela sala. "Você está se comportando estranhamente desde esta tarde. Chegar tarde já era ruim o suficiente, mas agora você está procurando briga em todo lugar. Sejamos honestos. É realmente sobre o jantar ou é porque eu cuidei da Viviane? Por que você está constantemente trazendo o passado à tona? Ela estava com febre de até 41 graus e você ainda quer fazer uma cena?" Sua voz ficou mais alta, aguda e impaciente. Meu Deus! O coração deveria crescer com a idade, mas sua mente encolhe a cada ano. Quando você ficou tão mesquinha? Com essas palavras, ele pegou o casaco e o telefone e saiu correndo atrás dos outros, sem sequer olhar para trás. Se todos dizem que fiquei mesquinha com a idade, bem, então me deixem ser mesquinha até o fim. Eu fui diretamente para o quarto e comecei a fazer as malas, não apenas por uma noite, não apenas para escapar daquela cama. Eu estava deixando esta casa para sempre. Eu não queria passar mais um dia sob este teto. Além disso, o médico havia dito claramente: eu precisava de paz, não de estresse. Mal havia se passado meia hora desde que eu entrei, e meu peito já estava apertado. Minha respiração estava ofegante. Júlio não tinha ido longe quando as crianças voltaram, assumindo que era apenas mais um surto emocional. As vozes deles vieram do corredor até mim, tentando acalmar as coisas. "Mamãe, papai está acompanhando a Viviane para casa. É tarde, ela não deveria ficar sozinha." "Sim, vamos lá, mamãe. Clara, a Viviane é elegante e bem cuidada, mas se houvesse algo de verdade entre ela e o papai, teria acontecido anos atrás, não agora." "Exato. Papai tem 67 anos. O que ele pode fazer nessa idade?" "Mamãe, nós vamos dar banho nas crianças hoje à noite. Descanse.
Amanhã de manhã você pode fazer o café da manhã e levá-las para a escola como sempre. As vozes deles se fundiram em um murmúrio abafado de racionalização e negação. Cada palavra tornava o ar ao meu redor mais pesado. Eu fechei a porta do quarto sem dizer uma palavra. Fazer as malas não demorou muito. Eu não precisava de muita coisa. Algumas roupas, algumas joias, meus documentos, um carregador. Foi só isso. Depois de décadas nesta casa, era quase ridículo o quão pouco valia a pena levar. Os 2 apartamentos alugados que meus pais haviam me deixado ainda estavam no meu nome. O aluguel era meu. Além disso, com o dinheiro que eu havia economizado discretamente ao longo dos anos, pegando cada real, eu tinha o suficiente para viver confortavelmente nos meus próprios termos. Eu tinha planejado transferir os imóveis para meus filhos quando fizesse 80 anos. E agora, felizmente, eu ainda não o tinha feito. Felizmente, eu ainda tinha uma rede de segurança. Enquanto eu puxava minha mala para fora do quarto, a família de Ana já havia ido embora. Daniel estava no banheiro, dando banho em Ivan. Ninguém me viu. Eu não me importei. Eu não me despedi. Eu saí e não olhei para trás. O ar da noite me atingiu como um alívio silencioso. Mas eu fiquei parada por um momento, sem saber para onde ir em seguida. Eles sempre disseram que eu era protegida, que eu não tinha visto o mundo. Talvez agora fosse o momento. E se essa doença fosse realmente incurável, eu certamente não terminaria minha vida em uma cozinha ou lavanderia. O médico disse que minha radioterapia só começaria na próxima semana, então eu tinha alguns dias livres. Por que não aproveitá-los? Eu não sabia como reservar passagens aéreas online, então fiz a coisa mais simples que me veio à mente. Eu chamei um táxi e disse ao motorista para me levar direto para o aeroporto. Parada no terminal, percorrendo o painel de destinos, escolhi uma cidade que sempre quis visitar. Eu fui ao balcão e comprei uma passagem para o voo disponível mais próximo. Antes de embarcar, hesitei por um momento. Então, enviei uma mensagem para aspirar a família, apenas o suficiente para impedi-los de chamar a polícia. Estou fazendo uma viagem, não me incomodem. Então eu desliguei meu telefone. Foi um voo noturno curto, tranquilo. Quando as rodas tocaram o chão, o céu ainda estava escuro. Eu tinha aterrissado em Recife. Eu a tinha visto em vídeos de viagem. Eles a chamavam de Veneza Brasileira, um paraíso tropical no Nordeste. Eu sempre quis visitá-la. Se ainda havia uma paixão na minha vida, eram as plantas. Minha varanda estava sempre cheia de verde. Cada centímetro jorrava pequenas faíscas de vida que me lembravam que ainda havia algo para esperar. Júlio nunca teve tempo para viajar. Ele sempre dizia: Recife é muito úmida, o ar lá é pegajoso, nada elegante. Mas eu não precisava de elegância. Eu só precisava de alegria. Quando liguei meu telefone novamente, uma enxurrada de mensagens me atingiu como uma represa quebrada. Todos tinham visto meu bilhete e agora estavam em pânico. Mamãe, se você foi embora, quem vai buscar o Ivan amanhã? Ninguém preparou o jantar. Papai não sabe o que devemos comer. Mamãe, não seja teimosa. Você com certeza não viajou sozinha de férias. Você deve ter reservado um hotel por perto. Amanhã você estará em casa. Sério, você nem sabe usar aplicativos. Você não tem família por perto. E se você for enganada? E se você se perder na rua? Quanto mais eu lia, mais eu franzia a testa. E então eu a vi. A última mensagem que me fez rir friamente e amargamente era de Júlio. Quanto mais velha você fica, mais infantil se torna. Eu estou curioso para ver se esta casa funciona sem você. Como eles não conseguiam parar de zumbir no meu ouvido, eu decidi abraçar o silêncio completamente. Eu bloqueei todos eles, cada número, cada notificação. Eu os coloquei no modo não perturbe. Honestamente, não havia uma única palavra deles que eu quisesse ouvir. Mas é claro, não demorou muito para que a orgulhosa afirmação de Júlio, de que a casa se sairia muito bem sem você, batesse na cara dele. Na manhã seguinte, assim que liguei meu telefone, encontrei uma inundação de mensagens não lidas. Às 4 horas da manhã, Júlio havia sido levado para uma emergência. Como esperado, seus problemas crônicos de estômago estavam causando dificuldades, desencadeados pela comida mexicana picante para a viagem e pelo álcool que ele insistiu em beber na noite passada. Ele tentou aguentar no início, convencido de que conseguiria. Mas à meia-noite, a dor o havia deixado semicurvado.
Ele procurou remédios por toda a casa, mas não encontrou nada. Finalmente, ele acordou Daniel e pediu ajuda sem sucesso. Então, vieram as ligações em pânico para mim. Dezenas de chamadas perdidas, mensagens de voz, mensagens de texto. Mas eu tinha dormido profundamente depois de um dia inteiro de silêncio e não tinha ouvido um único som. No momento em que liguei meu telefone, a ligação de Daniel veio quase instantaneamente. Mamãe, finalmente você atendeu. A voz dele soava exausta. Papai teve uma crise ruim ontem à noite. As dores de estômago dele ficaram tão fortes que tivemos que levá-lo para a emergência. Eu estou com ele desde a meia-noite e tenho que ir trabalhar hoje de manhã e levar o Ivan para a escola. Eu não posso fazer tudo. Vamos, mamãe, não seja assim. Volte e cuide dele. Eu ouvi em silêncio. Então respondi calmamente. Você não entendeu o que eu disse ontem? Eu estou de férias. Por favor, não me incomode. E desliguei. Então, eu fui além. Eu bloqueei todos os números deles. Não mais distrações, não mais interrupções. Eu não permitiria que nada estragasse minha viagem. Eu contratei um guia turístico VIP privado e passei a semana mais despreocupada e liberada que eu tive em décadas, explorando Recife, visitando todas as principais atrações, provando todas as comidas que me deixavam curiosa e, finalmente, cheguei ao jardim botânico que eu sempre quis ver. A maior surpresa? Eu até tive um ensaio fotográfico de viagem completo. Meu guia pessoal foi incrivelmente atencioso. Não apenas me mostrando os arredores, mas também atuando como meu fotógrafo e diretor criativo, capturando cada momento da minha viagem com cuidado e precisão. Quando eu vi as fotos depois, mal me reconheci. Olhos brilhantes, pele radiante, energia borbulhante. Havia uma leveza na minha expressão que eu não via há anos. Acontece que eu também podia brilhar, assim como a Viviane. Meu guia até me ensinou a usar aplicativos de viagem no meu telefone, serviços de carona, reservas de voos e hotéis, mapas, avaliações de viagens. Finalmente, eu sabia como navegar pelo mundo sem ajuda. Por anos, toda vez que eu pedia aos meus filhos para me ensinarem algo simples, como procurar uma receita ou usar um novo aplicativo, eles me ignoravam, impacientes demais para se esforçar. Não mais. Agora eu não precisava de mais ninguém. Afinal, o tempo não me tinha deixado para trás. Dia após dia, eu me sentia mais leve, mais livre. Até meu corpo parecia mais forte, mais energizado. Mas quando eu finalmente voltei para São Paulo, depois daquela semana maravilhosa, e liguei meu telefone novamente, não foi a paz que me recebeu. Foi o caos, como sempre, um verdadeiro circo doméstico, esperando bem na minha porta. No final, era isso. Assim que a supermãe, incansável, onisciente, que nunca reclamava desapareceu do lar, tudo começou a desmoronar. E só então, quando eles finalmente começaram a procurar ajuda, perceberam o quão profundo era o problema. Contratar uma empregada para cozinhar e limpar não resolveu tudo, pois ela não cuidava das crianças. Uma babá em tempo integral não fazia o trabalho doméstico. A cuidadora que podia cuidar de Olivia não buscava Ivan, que agora estava no primeiro ano. Então eles precisaram de uma segunda babá apenas para o serviço da tarde. Um único ajudante não era nem de longe suficiente. E para piorar, Júlio ainda estava no hospital e precisava de cuidados constantes. Foi aí que eles finalmente perceberam o que eu tinha sido o tempo todo. Uma gerente doméstica versátil, que não pedia nada, não fazia perguntas e até fornecia apoio emocional sob demanda. De repente, o tom mudou. O que começou como acusações e reclamações se transformou em tentativas melosas de me trazer de volta para casa. Até Ivan e Olivia foram treinados para ligar, um de cada vez. As vozinhas deles pipocavam na caixa postal. Vovó, sentimos sua falta. Volte logo. Mensagens doces, mas desesperadas, se seguiram. Mamãe, seu protesto durou o suficiente. Por favor, volte para casa. Nós realmente precisamos de você. E às 3 da manhã, uma última mensagem de Daniel, crua e de partir o coração. Mamãe, eu não aguento mais. Quando eu aterrissei, não fui direto para casa. Eu estava sentada no táxi e observei as ruas familiares passarem, me perguntando como seria voltar. Mas algumas coisas precisavam de um encerramento. Ao chegarmos ao bairro, notei que havia um pequeno palco montado na praça. Aparentemente, a comunidade estava organizando um evento. Eu olhei distraidamente,
até que duas silhuetas familiares chamaram minha atenção: Júlio e Viviane. Ele estava vestindo um terno preto sob medida. Ela, um vestido vermelho carmim esvoaçante. Eles estavam dançando um tango apaixonado sob as luzes. Os passos deles eram rápidos, fluidos, perfeitamente sincronizados. Os olhares deles se encontravam com uma tensão sutil, uma eletricidade não dita. Cada giro, cada levantamento, cada olhar entre eles parecia ser uma confissão sussurrada. Uma história contada não por palavras, mas por movimento. Eu fiquei ali parada, quieta, observando com curiosidade. Eu não senti raiva, apenas uma dor leve e surda subindo no meu peito. Eles sempre foram um casal que pertencia um ao outro de alguma forma, de uma forma que eu nunca poderia competir. Uma vez eu me enganei, pensando que tinha encontrado uma chance na história deles enquanto ela estava ausente, agindo como se fosse o destino. Mas, na verdade, as coisas que não te pertencem, não importa o quão firmemente você as segure, acabam sempre cobrando algo. A música parou. A multidão irrompeu em aplausos. Júlio olhou para na plateia, varrendo os rostos, e então congelou quando me viu. Por um momento, ficamos ambos imóveis. Eu baixei o olhar, não disse nada. Me virei calmamente e fui embora. As rodas da minha mala fizeram um barulho suave atrás de mim. Eu não tinha andado muito quando ouvi passos. Júlio me alcançou. Ele tirou a alça da mala da minha mão, sem dizer uma palavra, e começou a caminhar na minha frente. Nenhum de nós falou enquanto voltávamos para casa. Quando chegamos à porta, ele parou e disse, suavemente: Clara, estou feliz que você tenha voltado. Eu hesitei, então eu o segui lentamente para dentro. A casa estava mais arrumada do que eu esperava. Obviamente, alguém havia contratado um serviço de limpeza, mas minhas amadas plantas de interior contavam outra história. A maioria estava murcha, negligenciada, caindo tristemente sob o peso de uma semana de indiferença. Ninguém tinha se importado o suficiente para mantê-las vivas. Eu me sentei, pronta para finalmente ter a conversa que eu precisava ter. Mas justamente quando eu abri a boca, a porta da frente se abriu. Viviane entrou, radiante e alegre. Os saltos dela batiam suavemente no chão. Ela estava animada, cheia de vida, confiante e sorrindo como se o mundo fosse dela. Júlio, por que você não me esperou? A voz dela era suave, uma leve repreensão misturada com graça. Assim que ela me viu, sua expressão se apagou. O olhar dela vagou para a mala ao meu lado, e ela instintivamente escondeu a chave de casa que segurava atrás das costas. Clara, você voltou, ela disse com um sorriso forçado, tentando esconder seu desconforto. Por que você não nos avisou? Nós teríamos te buscado. Ela se aproximou e se sentou ao meu lado, com um sorriso cortês, e continuou sua explicação ensaiada. Eu queria te contar antes. Júlio recebeu alta há alguns dias e a casa está um caos. Daniel e Ana estavam preocupados que as faxineiras temporárias não fizessem um bom trabalho e que as crianças e Júlio ficassem sem supervisão. Então, eles me pediram para morar aqui por alguns dias para ajudar. Não se preocupe, eu fiquei no quarto de hóspedes. Eu apenas assenti, sem oferecer uma resposta. Viviane continuou com um tom quase muito casual. A verdade é que se Júlio não fosse tão teimoso em não contratar uma empregada em tempo integral, nada disso seria necessário. Tudo isso pode ser terceirizado. Você não precisa se esgotar fazendo tudo sozinha. Eu conhecia essa parte muito bem. Júlio sempre foi tão teimoso. Apesar da renda dele, ele nunca permitiu que estranhos entrassem em nossa casa. Durante todos esses anos, nunca tivemos uma empregada fixa. Mas eu não tinha voltado para reviver velhos hábitos ou ter conversas banais. Meu tempo era precioso agora, e eu não pretendia desperdiçá-lo. Eu me virei para ele e encontrei o olhar dele. Os olhos dele também estavam fixos em mim, com um brilho indecifrável por trás deles. Eu não perdi tempo com rodeios, mas fui direto ao ponto. Júlio, eu disse calmamente, eu quero o divórcio. A expressão dele mudou imediatamente. Choque, pânico, até mesmo um toque de desamparo. Uma emoção que eu raramente via em seu rosto. Mas durou apenas um momento, antes que ele se recompusesse. De volta àquela calma fria e calculista que ele usava como armadura. Clara, isso não é piada, ele disse suavemente.
Na sua idade, esse tipo de brincadeira não é apropriado. Eu não estou brincando, eu disse com firmeza. Eu pensei seriamente sobre isso, especialmente na última semana. Para nós dois, este pode ser o caminho mais honesto para o alívio. O rosto dele escureceu. Tudo isso por causa daquele único jantar? Pode-se dizer que sim, eu respondi, fazendo uma pausa. Mas não é apenas um jantar. São todos os jantares que viriam depois. Eu não quero mais passar minha vida na cozinha. Eu tenho outras coisas para fazer com o tempo que me resta. O peito dele subia e descia com uma raiva lenta e controlada. Nesse momento, a porta da frente se abriu. Vovó! Vovó! Ivan e Olivia entraram correndo, gritando de alegria enquanto corriam em minha direção. Eu instintivamente abri os braços e os abracei com força. Aconteça o que acontecer, eu criei essas crianças sozinha. Por mais que eu me distanciasse, eu ainda sentia falta deles. Mas o momento de calor foi curto. Assim que eles viram Viviane no sofá, eles se soltaram dos meus braços e correram para ela. Vovó Fada! Eles a cercaram, tagarelando animadamente, compartilhando anedotas do dia deles, rindo e gargalhando enquanto se apoiavam no colo dela. A cena me atingiu silenciosamente, mas profundamente. Segundos depois, Daniel e Ana entraram, e no momento em que me viram, eles correram e me abraçaram. Mamãe, você finalmente voltou. Você está ótima. Você deve ter tido uma ótima viagem. Nós desmoronamos sem você. Que bom que você está de volta. Honestamente, a faxineira que contratamos não funcionou. É melhor demiti-la. Sim, você não vai acreditar, mamãe. Viviane nos ajudou tanto nos últimos dias, entre o hospital e a casa. Sem ela, nós não teríamos sobrevivido. Viviane ofereceu um sorriso modesto, ligeiramente desconfortável. Mas antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Júlio de repente bateu a xícara na mesa. O som estrondoso ecoou pela sala. Basta. A voz dele era baixa, mas pesada, tensa e cheia de frustração. Vocês não percebem o que estão fazendo? A mãe de vocês não é uma empregada. Ela acabou de chegar em casa e vocês já estão jogando responsabilidades nela. Vocês não podem dar um descanso a ela? A partir de hoje, cada um volta para sua própria casa. Tarefas domésticas, cuidados infantis, cuidados com os idosos. Resolvam vocês mesmos. Parem de empurrar tudo para a mãe de vocês assim que algo dá errado. A explosão de Júlio havia silenciado completamente Daniel e Ana. Até eu parei, surpresa. Isso era tão atípico dele, o homem que passou décadas ficando de fora enquanto eu assumia tudo, sem nunca levantar a voz por mim. Mas eu não tive tempo para pensar nisso. Eu sinto muito, eu disse calmamente. Mas eu não vou mais cuidar dos assuntos da casa a partir de agora. Vocês terão que se virar. Então, eu me virei para Júlio. Se não houver mais nada, vamos ao escritório do advogado amanhã de manhã para assinar os papéis. O rosto dele ficou pálido. Você está realmente falando sério? Ele perguntou com uma voz baixa e tensa. Daniel e Ana, ainda abalados pela reprimenda anterior, agora pareciam ainda mais atordoados, me encarando com descrença. O quê? Daniel perguntou. Você está se divorciando? Por quê? Não é por causa da vovó Viviane, é? Ana acrescentou rapidamente. Ela só estava ajudando. Vimos tudo claramente. Não há nada entre ela e o papai. Você está exagerando. Eu balancei a cabeça. Não adiantava explicar a eles. Que Júlio lhes dissesse o que quisesse. Eu olhei para Júlio novamente, minha voz firme. Eu pensei bem, eu vou encerrar este casamento para sempre. Mamãe tem 65 anos, Daniel disse desesperadamente. Você foi dona de casa a vida toda. Como você vai se virar depois do divórcio? Sim. Ana se intrometeu. Alguém colocou esse papo de viva a sua vida na sua cabeça? Não seja ingênua, mamãe. As pessoas só querem o seu dinheiro. Mesmo se você conhecer alguém novo, Daniel acrescentou. Ele não será tão confiável quanto o papai. Ele será gentil no início, mas no final, você será apenas a cuidadora dele de novo. As palavras dele se acumularam, ficando mais altas, mais emocionais, mas tudo o que eu senti foi exaustão. Eu não estou pedindo a opinião de vocês. Eu interrompi bruscamente. Este divórcio é entre seu pai e eu. Nenhum de vocês tem que se envolver. E a propósito, eu não estou desamparada. Eu dediquei décadas a este lar. Legalmente, eu tenho direito à metade de tudo. Além disso, os 2 imóveis e a herança dos meus pais.
Mais do que suficiente para viver confortavelmente. Eu não preciso da preocupação de vocês. Isso os silenciou. Eles pareciam realmente atordoados, obviamente alheios ao fato de que eu tinha tudo planejado há muito tempo. Eu me virei para Júlio. Bem, você ainda está esperando que eu mude de ideia? Você está relutante em continuar? O ar na sala ficou mais espesso. Eu sabia exatamente o que mais importava para ele, o orgulho de Júlio, especialmente na frente dos outros, especialmente na frente de Viviane. Então, eu acrescentei alto o suficiente. Se você não quer parecer ridículo na frente dela, faça isso de forma limpa, sem drama, sem demora. De fato, ele cerrou os dentes, assentiu lentamente, cada palavra forçada. Bom, se é isso que você quer, nós faremos. Você terá o que é seu por direito. Eu não vou reter nada. O peso que havia pesado no meu peito por anos de repente se levantou. Eu assenti suavemente. Bem dito. Eu me levantei e saí. Júlio não disse nada, embora seus olhos estivessem vermelhos. Daniel e Ana apareceram atrás de mim, em pânico, implorando, as vozes deles embargadas. Mamãe, o que você está fazendo? Você está destruindo esta família. Você está louca? Eu não olhei para trás. Eu não respondi. Adeus, artista. Depois que eu saí, mudei-me para um apartamento mobiliado perto da lagoa. Calmo, simples, perfeito. Cozinha, máquina de lavar, tudo o que eu precisava. Foi Graça quem me ajudou a encontrar. A mesma jovem que havia me oferecido um lenço no ônibus. Ela cresceu em uma pequena área rural, financiou seus estudos e construiu uma vida na cidade. Forte, autodidata, amigável. Depois daquela noite, trocamos contatos. Quando ela soube da minha situação, ela tomou a iniciativa, encontrou-me um lugar e até me apresentou a uma enfermeira profissional para me ajudar durante a radioterapia. Depois que me mudei, eu a convidei para jantar para agradecer. Foi uma conversa calorosa, simples, honesta, o tipo de conversa que eu não tinha há anos. Naquela noite, justamente quando eu estava me preparando para dormir, o bate-papo da família se reacendeu. Nomes familiares, sons familiares. Lúcia, Ana, o marido delas. Agora, eles se revezavam, tentando me convencer a reconsiderar. Mamãe, você está velha demais para um divórcio. É embaraçoso. Pense bem. Assim que você for, o papai ainda será um bom partido. Ele tem uma ótima aposentadoria, é legal e as mulheres farão fila. Você vai se arrepender. Um erro, mamãe. Um grande erro. Eu não respondi nada, e então Daniel enviou a mensagem que mais me machucou. Se você pode ir agora, quando mais precisamos de você, não espere mais nada de nós no futuro. Não espere que eu te chame de mamãe de novo. Eu encarei aquela mensagem por um longo tempo. Então, sem hesitar, eu saí do grupo e bloqueei todos os números, exceto o de Júlio. Afinal, ainda tínhamos algumas formalidades para resolver. Naquela noite, eu finalmente dormi profundamente, pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, às 8h30, eu pedi um carro e fui para o escritório do advogado. Por cortesia, eu até enviei uma mensagem de texto lembrando Júlio do horário e endereço. Cheguei cedo. Às 8h39, Júlio apareceu na porta. Finalmente, eu respirei. Júlio apareceu com uma barba por fazer, olheiras escuras, exausto, descuidado, o oposto do homem culto, que sempre se orgulhava de sua aparência. Não me surpreendeu. Depois de uma vida inteira me pisoteando, deve ter sido insuportável de repente se ver abaixo de mim. Superado em todos os aspectos, nós assinamos o acordo rapidamente e fomos direto para uma prefeitura para finalizar as formalidades do divórcio. Ao entregarmos os formulários, a funcionária parou por um momento, visivelmente surpresa. Mas o profissionalismo assumiu. Ela olhou para nós e perguntou neutralmente: motivo do divórcio? Júlio não disse nada. O rosto dele era uma parede vazia de indiferença. Eu sorri levemente. Se tivermos que nomear um, vamos chamá-lo de diferenças irreconciliáveis. A funcionária pareceu confusa por um momento, provavelmente se perguntando como duas pessoas de aparência tão agradável poderiam se separar tão facilmente. Mas, dada a clareza com que havíamos dividido tudo, bens divididos, 50 por 50, nenhuma disputa, ela dispensou a mediação e simplesmente processou os papéis. Após concluir as formalidades, eu me virei e fui embora.
Júlio ficou paralisado atrás de mim, seu rosto ainda mais pálido do que antes. Eu não procurei sua reação. Enquanto ele estava lá, atordoado, eu já estava em um táxi e seguindo em frente. E de repente, a vida parecia mais leve, mais livre. Os tratamentos de radioterapia foram difíceis e havia dias em que meu corpo doía de cansaço. Mas, no geral, foi suportável. E pela primeira vez em décadas, eu tinha espaço. Espaço real, sem interrupções para respirar. Graça vinha ao hospital quase todos os dias. Às vezes, ela me ajudava a conversar com os médicos. Às vezes, ela simplesmente sentava comigo durante o almoço, conversava, me confortando com aquela força tranquila que a caracterizava. Outros pacientes pensavam que ela era minha filha. Eles frequentemente sussurravam: "Você tem sorte de ter uma filha tão atenciosa." Com o tempo, eu a conheci melhor. Ela cresceu em uma pequena cidade conservadora, onde tudo beneficiava seu irmão mais novo. Ela trabalhou para financiar seus estudos, pagou suas próprias mensalidades e construiu uma vida sem presentes. Ela passou por mais do que a maioria pode imaginar. Quanto mais eu descobria, mais meu coração doía por ela. Havia uma resiliência silenciosa nela, uma força que eu admirava profundamente. E em algum momento eu comecei a pensar em pedir para ela ser minha afilhada. Que estranho, realmente. Este deveria ser o período mais difícil da minha vida, lutando contra a doença, recomeçando sozinha. No entanto, de alguma forma, tornou-se o capítulo mais tranquilo que eu conheci em anos. Eu passava a maior parte das manhãs no hospital. As tardes e noites eram minhas, livres, sem pressa. Mas o silêncio podia se tornar denso. O silêncio dava espaço aos medos. Todo paciente com câncer, por mais forte que seja, tem esse medo. Eu não era a exceção. O médico me aconselhou a encontrar uma distração, a caminhar mais, a tomar ar fresco, a manter o equilíbrio emocional. Graça se lembrou de que eu lhe disse uma vez que pintava na universidade. Ela gentilmente me encorajou a tentar novamente, a pegar um pincel, mesmo que fosse apenas por diversão. Mas eu não pintava há décadas. Eu nem me lembrava por onde começar. A ideia de voltar a um pincel parecia estranha, distante, até que uma tarde, durante um passeio tranquilo, passei por um pequeno estúdio de arte com aparência vintage, escondido em uma rua lateral. Tinha aquele charme nostálgico, luzes quentes, música suave e o perfume inconfundível de óleo de linhaça e tela. Eu entrei, inicialmente por acaso, e lá, sentada em um cavalete, estava uma mulher mais velha, pintando em completa concentração. Fiquei cativada. Fiquei parada atrás dela, observando-a por quase meia hora, antes que ela me notasse e nós duas congelássemos. Era a doutora, Diana, minha antiga professora universitária, que uma vez acreditou em mim mais do que qualquer outra pessoa. Ela agora tinha mais de 80 anos, seu cabelo estava grisalho, seu corpo mais frágil, mas ela ainda pintava, e sua reputação só havia crescido ao longo dos anos. Quando ela me reconheceu, o rosto dela se iluminou de calor e descrença. "Clara, você ainda tem aquele olhar. Eu te reconheceria em qualquer lugar." Ela me serviu chá enquanto conversávamos. Eu contei a ela tudo sobre os anos que se passaram, sobre minha vida. Ela ouviu em silêncio, então me olhou com aquele olhar penetrante. "Eu sempre soube que você tinha um talento incrível", ela disse. "Você não deveria ter deixado isso para trás." Eu balancei a cabeça. "Décadas se passaram. Eu esqueci tudo." Ela sorriu gentilmente. "Então, comece de novo, apenas por você. Sem pressão. Considere isso um hobby, algo que te traga alegria." Algo em mim amoleceu. Pela primeira vez em anos, senti um peso sair de mim. Naquela noite, eu peguei um pincel. As primeiras tentativas foram desajeitadas. Minhas mãos estavam rígidas, minhas linhas tremiam, as técnicas haviam desaparecido há muito tempo. Eu estava quase envergonhada de quão enferrujada eu estava, mas eu continuei. Dia após dia, eu pratiquei lentamente, constantemente. Eu comecei a me lembrar. Eu encontrei meu ritmo novamente, e com ele eu redescobri uma parte de mim que eu pensei ter perdido para sempre. Uma tarde, doutora, Diana examinou algumas das minhas peças de exercício. Os olhos dela brilhavam com orgulho silencioso. "Eu sempre disse que você não era apenas uma boa estudante", ela disse baixinho. "Há emoção nos seus traços. Você conta histórias com suas cores. Você tem profundidade.
Ela parou e acrescentou: para ser honesta, Clara, se você não tivesse se casado muito jovem, você provavelmente seria uma artista profissional há muito tempo. Eu baixei o olhar, sorri levemente. Sinto muito, professora, de verdade, por ter desperdiçado o presente que a senhora viu em mim. Ela deu um tapinha suave na minha mão e respondeu com um sorriso caloroso. Mas nunca é tarde demais, querida. Você ainda tem tempo. Você está apenas começando. Eu assenti em silêncio e, desta vez, profundamente, eu acreditei nela. Desde que voltei ao pincel, meus dias de tratamento não pareciam mais tão pesados. A pintura se tornou meu refúgio, minha distração, minha terapia, meu ritmo. As horas passavam mais facilmente, a ansiedade desaparecia. Até a dor parecia mais suportável, quando minhas mãos estavam ocupadas misturando cores na tela, exceto pelas interrupções ocasionais. Júlio, depois que eu bloqueei o número dele, começou a ligar de números aleatórios, sempre com alguma desculpa, sempre com um motivo trivial. Você sabe onde eu coloquei meu terno cinza? Você pegou o álbum de fotos antigo do quarto de hóspedes? Qual camisa devo usar no casamento do nosso primo? E uma vez. Incrível! Aquela flor que você gostava acabou de florescer. Quer voltar para casa e vê-la? Às vezes, a voz dele soava pesada de álcool. Já está escuro lá fora, por que você ainda não está em casa? Toda vez que ele ligava, eu bloqueava o novo número sem hesitar. Eu não atendia. Eu não queria. Eu não precisava daqueles ecos do passado invadindo meu espaço e puxando minha cura com fios que eu já havia cortado. Honestamente, eu nem entendia o que ele estava tentando fazer. Ele e Viviane, depois de todos aqueles anos separados, finalmente não tinham mais obstáculos entre eles. Até as crianças a tinham aceitado. Não era essa a chance dele de ter de volta a história de amor que ele perdeu. Então, por que ele estava se agarrando a mim daquela maneira estranha e desajeitada? Talvez velhas chamas nem sempre sejam sobre paixão. Às vezes, são apenas hábitos que se desvanecem lentamente. Eu quase descartei isso, considerando ser a incapacidade dele de soltar, até o último dia da minha primeira rodada de radioterapia. Graça e eu estávamos saindo da ala de tratamento. Enquanto atravessávamos o pátio, eu os vi. Júlio e Viviane. Ela estava sentada em um banco ao sol, e ele se aproximava dela com um saco de receitas e uma pasta de resultados de exames na mão. O sol caía suavemente no rosto dela. Ela levantou a mão para proteger os olhos e Júlio simplesmente tirou óculos de sol da bolsa dela e os colocou nela com cuidado. Ela sorriu para ele, um sorriso suave, delicado, leve e natural. Eu fiquei parada ali, quieta. Júlio não era incapaz de ser atencioso. Ele não desdenhava fazer pequenos gestos de carinho. Ele simplesmente nunca os tinha feito por mim. A maneira como eles se moviam juntos, a leveza calma entre eles, parecia o final de uma história de amor, do tipo que deveria ser completa. Eu puxei suavemente a manga de Graça, pronta para dar meia volta. Mas, naquele exato momento, Júlio olhou para cima e me viu diretamente. A expressão dele mudou instantaneamente, e ele caminhou em minha direção com passos largos. Clara, você está me seguindo? A voz dele era cortante, acusatória. Você não disse que nos tinha deixado para trás? Ele agarrou meu braço e ficou na minha frente, como se eu lhe devesse uma explicação. Viviane correu nervosamente atrás dele. Clara, por favor, não me entenda mal. Júlio só estava me ajudando. Ele veio comigo fazer um teste de gripe. Eu estava com febre. Estou um pouco fraca. Eu sorri levemente, minha voz calma. Não se preocupe, não há nada para entender errado aqui. Nós já assinamos os papéis. A certidão de divórcio pode não estar aqui ainda, mas no que me diz respeito, ele é um homem livre. Mal as palavras saíram da minha boca, Graça se adiantou. Ela ainda estava vestindo seu uniforme de hospital, e o tom dela era firme e cortante, enquanto ela empurrava a mão de Júlio do meu braço. Senhor, por favor, não toque. Isto é um hospital. Então ela se virou para Viviane. E a senhora, se está com febre, use uma máscara. O espaço público não é sua sala de estar particular. Viviane corou e recuou um passo, envergonhada. Júlio, que de repente notou meu avental de paciente espiando por baixo do meu casaco, empalideceu. Você está doente? Ele perguntou com voz incerta. O que você pensa que eu estou fazendo aqui?
Um tratamento facial? Graça sibilou. É grave? Devo ligar para alguém? Eu posso conseguir o melhor médico para você. Eu o interrompi com uma expressão neutra. Não é nada sério, receberei alta amanhã, mas obrigada pela sua preocupação. Eu me virei para ir. Júlio parecia querer seguir, mas Viviane tropeçou atrás dele, quase perdendo o equilíbrio, e ele não teve escolha a não ser se virar e ampará-la. Graça o viu sair. Então, olhou para mim e levantou uma sobrancelha. Aquele é seu ex-marido? Eu assenti. Ela riu baixinho. Deixe-me adivinhar. Você se apaixonou por aquele rosto naquela época, não foi? A provocação dela era leve, sem esforço, mas despertou algo em mim. Eu gargalhei. Sim, de verdade, eu disse, encolhendo os ombros. Você não está errada. E naquele momento eu entendi. As coisas que antes me consumiam, que me deixavam sensível e agitada, podiam agora me fazer rir. Foi assim que a amargura que eu carregava há anos começou a se dissolver. Eu estava curando não apenas meu corpo, mas tudo o mais também. O dia seguinte, a certidão oficial de divórcio finalmente chegou pelo correio. 40 anos de casamento. Assinado, selado e pronto. Simples assim. O capítulo estava encerrado. Restava apenas esquecê-lo. Com aquele peso finalmente removido do meu peito, eu fiz algo que não fazia há anos. Eu postei nas redes sociais. Um brinde a mim mesma. A coragem de escolher a liberdade nesta idade. A notícia se espalhou rapidamente. Parentes e velhos amigos começaram a entrar em contato, um após o outro, cheios de curiosidade e preocupação. A maioria mal conseguia esconder o choque. Eu não conseguia me dar ao trabalho de dar explicações. Então, eu sempre dava a mesma resposta vaga. Nós simplesmente não éramos mais compatíveis. Mas ninguém acreditava em mim. Qual é? Um primo disse sarcasticamente. Você está dizendo que depois de 4 décadas, você só percebeu agora que não eram compatíveis? Outros foram mais diretos, alguns divertidos, outros condescendentes. Você vai se arrepender logo, um vizinho disse com um sorriso zombeteiro. Espere até Júlio encontrar alguém novo, então você vai ver. Assim que ele se casar novamente, outro acrescentou. Você verá o erro que cometeu. Era quase ridículo, como se eu fosse a esposa abandonada se agarrando a uma fantasia de independência. Como se meu valor fosse definido apenas por ser esposa de alguém. Mas eu olhei para a minha vida. Eu realmente olhei para ela e ponderei cuidadosamente. 3 imóveis, poupança mais do que suficiente. Uma afilhada jovem, amigável, brilhante, que cuidava de mim como se fosse da família. Uma primeira rodada de tratamento de câncer concluída com resultados promissores. O médico disse que, com verificações regulares e cuidados adequados, isso provavelmente não encurtaria minha expectativa de vida em nada. Meus dias nunca foram mais calmos, nunca mais meus. Mas eu não me preocupei em explicar para ninguém. Eu aprendi a lição mais importante de todas. Você não deve sua paz ao entendimento de ninguém. Então, em vez de desperdiçar meu tempo com fofocas e julgamentos, eu me dediquei à pintura. Graça, sempre minha líder de torcida, me incentivou a continuar, a compartilhar meu progresso com outras pessoas. Você deveria criar uma conta, ela insistiu. Não apenas para se conectar com outros pintores, mas para mostrar a outras mulheres que nunca é tarde para recomeçar. Você poderia inspirar tantas. Mulheres que se sentem presas, invisíveis, esquecidas. Você poderia lembrá-las de que não estão sozinhas. Finalmente, cedi. Ela me ajudou a criar uma conta e a chamou de Incrível Arte. Uma homenagem suave à arte e à vida que estávamos construindo do zero. Comecei a postar discretamente. Fotos do meu progresso, meus esboços, minhas telas. Sem entrevistas, sem autopromoção. Apenas a intimidade silenciosa de pinceladas, cores e camadas se formando na tela. Para minha surpresa, a conta começou a crescer. Lenta, depois constantemente. Mais e mais pessoas se juntaram. Alguns colegas artistas, outros estranhos, simplesmente atraídos pela beleza tranquila da reinvenção. A plataforma acabou me contatando para colaborações, oferecendo parcerias de publicidade e promoção. Sem querer, eu me tornei uma artista modesta e popular, ganhando uma pequena renda extra. Mas eu nunca mostrei meu rosto.
Cada foto, cada vídeo mostrava apenas minhas mãos trabalhando ou a silhueta suave de eu pintando em um ponto de luz. Apenas uma mulher reconstruindo uma vida em silêncio. Um novo começo sem barulho, sem rótulos, sem desculpas. E assim os dias se passaram. Calmos, com propósito e em paz. O estágio de graça finalmente terminou. Mas devido às suas qualificações acadêmicas, o hospital não pôde lhe oferecer uma posição permanente, e sua busca por emprego também não estava indo bem. Então, eu tomei uma decisão que até a surpreendeu. Eu me ofereci para financiar os estudos de doutorado dela. Educação é um passaporte, eu disse a ela. Mais um diploma abrirá mais portas do que você pode imaginar. Ela chorou enquanto me agradecia. Insistiu em me dar um vale promissório, prometendo me pagar de volta um dia quando pudesse se sustentar. Nessa época, alguns velhos amigos começaram a me visitar com mais frequência. Eles pareciam mais interessados em se atualizar sobre Júlio do que sobre mim. Ele parece mais quieto ultimamente, um deles observou. Ele costumava ser tão eloquente, agora mal fala. Eu ouvi dizer que a Viviane está se mudando para a casa dele no próximo mês, disse outro. Não haverá casamento, apenas um jantar com amigos e familiares. Mas de qualquer forma, ela acrescentou rapidamente, você parece mais saudável e mais radiante toda vez que a gente te vê. Ficamos muito felizes por você, querida. Eu apenas sorri. As palavras deles não me incomodavam mais. Afinal, Júlio finalmente se casou com a mulher que ele ansiava a vida toda. Esse deveria ser o final feliz dele. Quanto a mim, eu já tinha me retirado daquela história há muito tempo. O que eu não esperava foi o que aconteceu no dia em que eles se mudaram juntos. Eu estava no hospital para um check-up de rotina. Nada demais. Mas ao entrar na sala de consultas, eu congelei. Lá estavam eles, Júlio, Daniel, Ana, Lúcia, até Ivan e Olívia, todos amontoados na sala. Fiquei parada, sem palavras. Júlio correu até mim e agarrou minha mão com as duas. Clara, por que você não me disse que tinha câncer? A voz dele tremeu, quase falhou. Eu não o via há meses, e agora ele parecia uma sombra de si mesmo, magro, exausto, pânico e desespero gravados em cada linha de seu rosto. Os olhos de Daniel estavam vermelhos. Mamãe, como você pôde esconder isso de nós? Isso é câncer. A voz de Ana falhou. Mamãe, se o papai não tivesse limpado a casa e encontrado um velho relatório médico, nós nunca saberíamos. Por quanto tempo você planejava esconder isso? Ivan e Olívia correram e me abraçaram com força. Eu acariciei suavemente as costas deles e lhes dei um leve sorriso. O que eu poderia dizer? Quando seu coração fica frio, você para de esperar calor daqueles que só te deixaram no frio. O médico, visivelmente desconfortável com a cena, finalmente falou. Ela está em recuperação. A estabilidade emocional é crucial para uma cura dela. Por favor, não a perturbem. A sala ficou em silêncio. Após uma longa pausa, Daniel murmurou. Se tivéssemos sabido antes, teríamos contratado ajuda. Nós nunca quisemos que você fizesse tudo sozinha. Ana pulou rapidamente. De verdade, mamãe, nós não queríamos te machucar. Se tivéssemos entendido o que você estava passando, não teríamos deixado você fazer tudo sozinha. Não quando você está doente. Neste momento, Graça entrou, depois de pagar minha conta do hospital. Ao ouvir aquelas palavras, seu rosto se fechou. Ela veio direto para mim e segurou meu braço gentilmente. A voz dela era baixa, firme e protetora. Clara, o que o médico disse sobre o bom humor? Não se deixe abater por essas coisas. Vamos para casa. Eu sorri e assenti. Ok. Aquela palavra desencadeou um calafrio na sala. Ana congelou. Mamãe, quem é ela? Daniel parecia igualmente chocado. Mamãe, por que você está indo com ela? O rosto de Júlio escureceu. Os olhos dele se estreitaram enquanto perfuravam os meus. Lúcia, que havia ficado estranhamente calada até então, finalmente quebrou o silêncio com todo o tato de uma marreta. Clara, eu acho que você deveria ter muito cuidado. Você sabe como as pessoas são hoje em dia. Você tem 3 imóveis e muito dinheiro na sua conta. E se ela estiver aqui só por causa da sua herança? Esse dinheiro deveria ser para Daniel e Ana. Ivan e Olívia também estão contando com ele.
Você não pode dar para alguém de fora. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Júlio levantou a mão e deu um tapa forte no rosto de Daniel. Um som seco e ecoante preencheu a sala. A voz dele era baixa, mas cortante como vidro. Mande sua esposa calar a boca. Eu não bato em mulheres. Então eu bati em você. Nunca mais repita algo tão vergonhoso. Daniel parecia atordoado, virando-se com raiva para Lúcia, que se encolheu e ficou em silêncio, o rosto vermelho de vergonha. As palavras dela haviam cruzado uma linha, uma feia. Até eu senti o golpe, e pela expressão de Graça, eu vi que ela também estava ferida. As bochechas dela estavam vermelhas, os olhos brilhando, meu coração queimava de raiva. Graça é minha afilhada, eu disse friamente. Isso incomoda alguém aqui? Vocês já aceitaram outra mulher como sua nova mãe. Por que eu não posso escolher quem é minha família? Eu sei exatamente que tipo de pessoa Graça é. Se algum de vocês tivesse me mostrado metade do carinho e calor que ela me dá, eu não estaria aqui hoje, me sentindo uma estranha na minha própria vida. E mesmo que ela quisesse meu dinheiro, e daí? Ainda valeria a pena. Eu preferiria dar tudo a ela do que a pessoas que só me veem como um fardo. Sem esperar por uma resposta, eu me virei, peguei a mão de Graça e saí da sala. Ninguém me seguiu, mas pouco antes de eu sair, vi de relance os rostos de Daniel e Ana. Eles não estavam mais zangados, nem mesmo indignados. Eles pareciam apenas chocados, envergonhados, abalados e talvez, apenas talvez, um pouco assustados.